Bom, pessoal, a gente agora vai seguir nosso estudo sobre inflamação. A gente vai falar do processo propriamente dito. Esse processo, academicamente, ele é subdividido em inflamação aguda, inflamação crônica, e depois a gente ainda vai conversar um pouco sobre diagnóstico morfológico, tá? A gente vai começar então agora falando, nesse nosso encontro a gente vai iniciar a conversa sobre inflamação aguda e falando especificamente sobre os sinais cardeais. Depois a gente vai falar sobre patogenia e os componentes do processo inflamatório da inflamação. Então vamos falar agora sobre os sinais cardeais da inflamação, que também são conhecidos como sinais clínicos da inflamação. E eles nada mais são do que aqueles elementos descritos lá por Celsus, complementados então por Virchow, que são o calor, o rubor, o tumor, a dor e a perda da função. Tá? Eles são reconhecidos como sinais clínicos, ou seja, é muito importante que a gente conheça eles e procure por eles quando estiver quando estiver numa situação de fazer exame clínico dos pacientes, né? Então, encontrar esses elementos faz com que a gente reconheça o processo inflamatório, reconheça que ali está instalada uma inflamação, tá? Esses sinais clínicos, especialmente o calor, o rubor e o tumor, eles se devem ao que a gente depois vai chamar de fase exudativa ou eventos vasculares da inflamação. Eles vão estar ligados às primeiras alterações vasculares que vão acontecer no processo inflamatório agudo. Lembra, a gente está falando de inflamação aguda, tá? E são eles também que vão determinar o aparecimento dos outros sinais. Então, aqui a gente reconhece o avermelhamento, essa pele está espessada, então tem o tumor e certamente ela está mais quente do que a pele adjacente. Então, ela está mais quente do que o normal. Então, temos aqui o calor, o rubor e o tumor. Aqui da mesma forma, tá? A pele mais espessada, bem avermelhada e certamente, a gente não consegue perceber aqui, mas eu digo para vocês, mais quente do que o normal, tá? Para não ficar só ali nas lesões de pata, então aqui uma lesão em boca, tá? E aí eu comento com vocês que é mais fácil a gente reconhecer ou é mais fácil a gente observar os sinais cardeais ou sinais clínicos da inflamação aguda nas superfícies corpóreas, sejam elas superfícies cutâneas, serosas ou mucosas. Às vezes, em órgãos, né, em vísceras como fígado, baço, rim, que já são órgãos, já são vísceras bem vermelhas, fica mais difícil da gente reconhecer a inflamação presente ali. Não que ela não ocorra, não que esses sinais não estejam ali, mas às vezes a gente simplesmente não consegue enxergá-los, tá? Então lembra, eles são mais facilmente reconhecíveis, mais facilmente reconhecidos em superfícies cutâneas ou mucosas ou então em serosas. Aqui então a mucosa do intestino bem inflamada, tá? Da mesma forma aqui, e aqui ao corte a gente consegue observar, e aqui mesmo na superfície, que o pregueamento dessas alças intestinais está muito mais intenso do que o normal. Essas alças estão muito mais pregueadas do que seria normal. Por quê? Porque elas estão espessadas. Então lembra o rubor e o tumor, né, que é o espessamento, o aumento de volume. Da mesma forma, a gente observa isso aqui. A gente só precisa cuidar para não confundir sinais cardeais da inflamação com processos de hiperemia ativa normais ou até hiperemia passiva. Tá? Vocês viram ali hiperemia ativa ou congestão, e que podem ocorrer em situações fisiológicas. O rubor de face, tá? Usando um exemplo de humano, é uma situação fisiológica que não é inflamatória, mas também ocorre avermelhamento e aumento de temperatura, tá? O aporte de sangue que ocorre em situações pós-prandiais, depois da alimentação, e que ocorre no trato digestório, tá? Não é inflamação, é hiperemia ativa. Tá? Então,
o grande diferencial dessas fases agudas da inflamação deve ser realizado da hiperemia ativa. A hiperemia ativa, de causa não inflamatória, ela geralmente é mais transitória, ela é mais rápida, mais passageira, tá? E aí, completando, né, os nossos sinais cardeais, a gente também tem a dor e a perda da função, exemplificada no nosso amiguinho aqui, com bursite, tá? Só lembrando que nesse caso, ou esses sinais cardeais, eles decorrem da irritação, tá? Seja por compressão ou irritação feita pelos mediadores químicos, a irritação das terminações nervosas que estão distribuídas e com maior intensidade, com maior densidade nas superfícies também, serosas, cutâneas, serosa não tanto, mas cutânea e mucosa, tá? Então, às vezes a dor, ela não é um evento tão facilmente relatado nas vísceras, tá? E nas superfícies cutâneas, uma contraparte da dor, uma outra manifestação da dor pode ser o prurido, tá? Então, o prurido ele também, de um modo geral, é causado, ele decorre de condições inflamatórias, tá bom? Com isso, a gente encerra a nossa conversa sobre inflamação, tá? E a gente se encontra, ou no nosso próximo encontro, a gente vai falar de já da patogenia desse processo, tá bom? Então, falamos lá.